a mais um episódio do podcast Irreverente. Ok, então vou tentar reproduzir aqui. Ora então. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Irreverente com um programa muito cheio. Antes de mais, vamos ter uma convidada que eu diria ser diferente dos convidados do podcast. Vamos ter connosco Maria Lídia. Maria Lídia tem 105 anos, é natural de Oliveira das Meias e tem uma história de vida, eu ia dizer, impressionante, vou dizer mesmo, do caraças. Ela, para além de ter assistido à Segunda Guerra, quer dizer, enfim, nasceu pouco depois da Primeira Guerra Mundial, assistiu à Primeira Guerra, à Segunda Guerra, peço desculpa, esteve imigrada na Venezuela, onde lhe assaltaram a padaria com uma arma apontada à cabeça, voltou, esteve também durante parte do Estado Novo, criou uma família grande, família com filhos e com netos, enfim, ainda está aqui para as curvas, ainda vive sozinha, com a ajuda dos filhos naturalmente, mas ainda vive na sua casa, sozinha, autónoma, e nós fomos à casa dela, da Maria Lídia, que teve a gentileza de nos receber para conversarmos um bocadinho com ela, ouvir a sua experiência de vida e com isso também aprendermos um pouco sobre, enfim, a vida naquela altura e também sobre a garra que aquela mulher tem e que foi capaz de ter em criar aquela família e contra todas as adversidades e dificuldades seguir em frente e depois acabar por voltar para o seu país, que a viu nascer Portugal, e construir a sua casa e manter uma bela de uma família. Portanto, vai ser uma segunda parte muito interessante com a nossa convidada. Temos também o nosso tema polémico do dia, ou aqui deste episódio, e o tema polémico que eu decidi hoje trazer, até porque tem sido muito discutido já há algum tempo, mas que tem sido bastante discutido, é o tema da imigração. E o tema da imigração é um tema que deve ser analisado de uma forma um bocadinho mais desapaixonada, ou direi melhor, de uma forma menos moral e maniqueísta, como tem sido abordada, seja por partidos mais à esquerda, seja por partidos mais à direita. E, portanto, aqui a proposta que eu faço para esta conversa é, no fundo, desmoralizar a imigração. Ou seja, o que é que isto quer dizer? A imigração, em abstrato, por si só, não é nem boa nem má. Vai depender, primeiro, das pessoas e vai depender da forma como ocorre. E aí, a partir daí, podemos perceber se de facto tem um impacto positivo no país que recebe, seja para quem recebe os imigrantes, seja para os próprios imigrantes que escolheram aquele país para viver, porque nem sempre também as suas decisões de imigração acabam por ser felizes no sentido de melhorar a sua qualidade de vida e de eles estarem mais felizes, que também se pretende isso. E, portanto, a imigração, ao contrário do que tem sido feito, não deve ser moralizada. Para alguma esquerda, a imigração é, de forma abstrata, sempre boa, quantos mais melhor, venham eles de onde vierem, e em alguns casos é porque há aqui um objetivo político por trás, que no fundo é desestabilizar a própria sociedade que eles renegam, que eles não se reconhecem nesta sociedade, que eles chamam de sociedade burguesa e capitalista, e portanto criar aqui uma enchente de pessoas que possa desestabilizar esse tecido social e também económico, serve um propósito, e o propósito é esse, é criar instabilidade. E depois temos também os partidos mais de extrema-direita que veem na imigração, porque gostam de identificar inimigos, é uma forma de fazerem a sua luta política, e portanto a imigração é, em abstrato, má, porque representa pessoas diferentes, e pessoas diferentes daquele que é o estereótipo do português é necessariamente mau. Ora, o que é que eles têm em comum, tanto de esquerda como de direita? Coletivistas. Tanto uns como outros olham para a imigração como um coletivo, quando a imigração é um conjunto de pessoas que são todas diferentes entre elas. Cada uma das pessoas é única. Cada pessoa tem a sua história de vida, vem do seu país, tem a sua etnia, tem a sua cor de pele, tem a sua religião, tem os seus princípios, os seus valores morais, e portanto nós não podemos olhar para os imigrantes como um todo, como um coletivo, e devemos olhar de uma forma individual, porque são no fundo pessoas, são pessoas únicas, são pessoas irrepetíveis, e não podemos cair aqui nos erros nem da extrema-esquerda nem da extrema-direita, que olham para a mesma coisa de formas diferentes, mas partilham isto em comum, que é esta ideia coletivista de que aquilo é um grande grupo e, portanto, nós vamos avaliar as pessoas à luz destas características do grupo, que muitas vezes nem sequer são comuns.
porque um imigrante que venha da Ásia é muito diferente de um imigrante, por exemplo, que venha do Brasil, em várias dimensões. Portanto, nem sequer faz sentido aplicar estas características de grupo que eles fazem. Então, feito este pronto prévio, como é que nós devemos olhar para a imigração? Eu próprio também aqui uma tensão sobre o tema. O meu coração mais libertário acha fantástica a ideia das pessoas poderem livremente circular por onde quiserem e não estarem limitados por um Estado-nação que no fundo lhes veda a sua liberdade individual. E portanto, se eu fosse se apenas o meu coração libertário mandasse no meu posicionamento político, eu seria a favor de livre circulação de pessoas de todo lado para qualquer lado, sem qualquer tipo de restrições ou de freios. Ora, a minha cabeça mais liberal põe aqui um travão nisto e diz que isto em teoria é muito bonito, mas é lírico, porque na prática as coisas não são assim tão simples. Em primeiro lugar, é preciso perceber se, dado que nós, enquanto sociedade, estamos organizados em Estado-nação, se é possível acomodar uma grande afluência de pessoas num determinado momento. Ou seja, nem é uma questão ideológica, nem é uma questão política, é mesmo uma questão logística, operacional. Se agora em Portugal chegassem, independentemente do que vocês acham da imigração, se agora em Portugal chegassem 6 ou 7 ou 8 milhões de pessoas, nós teríamos capacidade de integrar, nem é só integrar do ponto de vista social, de receber estas pessoas. Iria haver escolas para todos, iria haver hospitais para todos, iria haver habitação para todos, havia estado social para todos? Obviamente que não. Seria impensável. E, portanto, isto sugere que há aqui um limite à capacidade que um país tem de receber pessoas. Esse limite é real. E, portanto, há essa restrição e, para além dessa restrição, há também outros fatores que devem ser tidos em conta. Do ponto de vista económico, não é líquido o impacto que a migração tem. Nós sabemos que, por exemplo, se forem migrantes os chamados high-skilled immigrants, ou seja, com bastantes competências e qualificações, que o seu impacto no país que os recebe é maioritariamente benéfico. Ou seja, todos beneficiam com aquilo. São pessoas que trazem ideias, tipicamente depois até contribuem, criando as suas próprias empresas ou contribuem para outras empresas, e aquilo gera efeitos positivos para a sociedade como um todo e também gera para aquelas pessoas menos qualificadas porque beneficiam de um país que consegue gerar mais prosperidade. Já o impacto de imigrantes menos qualificados, uma vez mais, depende. Não é binário, não é bom ou mau, depende das circunstâncias. Vejamos o caso de Portugal. Portugal, gostes ou não, é essa a realidade do país neste momento, precisa, para determinados setores, destes imigrantes. Quando nós olhamos, por exemplo, para a restauração, quando nós olhamos para a hotelaria, quando olhamos para grande parte da indústria, quando olhamos para a agricultura, se nós não tivéssemos imigrantes em Portugal, tudo isto pararia. Ok? Isso é factual, basta falar com qualquer pessoa que trabalhe nesta área para saber que neste momento só com imigrantes é que consegue manter a empresa e o setor em funcionamento, caso contrário teria de encerrar. Portanto, estas pessoas de facto são fundamentais para assegurar que a economia funcione e continue a produzir. Agora, também pode haver aqui um efeito de, se houver uma entrada muito considerável de muita gente num curto espaço de tempo e, sobretudo, pessoas menos qualificadas, isso tem um efeito económico que é uma pressão negativa sobre os salários. Ou seja, o que é que significa na prática? Se vocês estiverem a contratar e se houver pouca gente para contratar, vocês, ou pouca gente disponível, vocês vão ter de começar a aumentar a vossa proposta, obviamente retirando a vossa margem, dentro do limite do possível, para conseguir ir buscar alguém. Se vocês tiverem uma fila de pessoas disponível e até desesperada para trabalhar, e em alguns casos isso pode acontecer, então, se a pessoa não aceita o salário que vocês estão a propor, a segunda, ou a terceira, ou a quarta, ou a quinta acabarão por aceitar, nem que seja por desespero. E, portanto, isto de facto é uma realidade. Se houver uma quantidade muito grande de gente a entrar num determinado momento e se, de facto, a economia não for capaz de absorver estas pessoas todas, isso pode ter um efeito de uma pressão negativa sobre os salários. Ou seja, as pessoas menos qualificadas em Portugal
ficarem elas próprias também afetadas e prejudicadas, porque isso prejudica também os seus salários, não apenas dos imigrantes que entram, mas também daqueles que estão num determinado território. E, obviamente, que as pessoas vivem cá em Portugal, pagam os seus impostos, são residentes, têm direitos também, e se têm direitos também competem por recursos do Estado Social. E isso, naturalmente, que para quem é mais pobre ou está numa situação mais complicada em Portugal, pode ser visto também como, no fundo, uma ameaça. Ou seja, uma vez mais, isto não é líquido, não é preto ou branco, não é tudo bom ou tudo mau, depende como a situação ocorre. E a verdade é que dados oficiais, desde 2017, desde que a Geringonça, o Partido Socialista, o Bloco de Esquerda e o PCP se lembraram dessa ideia inusitada, para não usar aqui outro adjetivo, ou absurda mesmo, da manifestação de interesse, que no fundo permitia que qualquer pessoa viesse para Portugal e que com ou sem contrato de trabalho até podia entrar como turista, até podia entrar como ilegal e depois legalizava-se e já podia permanecer no território, e no fundo isso levou a uma enchente, a uma vinda muito considerável de pessoas, sendo que a nossa população imigrante aumentou neste período de 4% para cerca de 15%. Entrou cerca de 1 milhão de pessoas num país que é um país pequeno e que tem uma população de cerca de 10 milhões e pouco mais, e 500 mil, enfim, o número vai ser revisto recentemente, mas cerca de 10 milhões de pessoas, ou seja, entrou quase 10% da população. Isto, obviamente, tem um efeito, sobretudo se estes imigrantes, e em alguns casos sabemos que isso acontece, porque eles estão inscritos no centro de desemprego, não tiverem capacidade para serem autossuficientes, ou seja, não tiverem ou um contrato de trabalho ou meios de subsistência. E isto é também desumano, que é curioso, porque a esquerda, sempre muito bem intencionada, acaba por criar uma situação em que temos uma condição absolutamente desumana e indigna de 40 e 50 imigrantes a viverem em apartamentos num regime de cama quente, redes de tráfico humano, tudo responsabilidade destas políticas que foram adotadas em matéria de imigração. E, portanto, nós também não queremos, obviamente, que quem para cá vem seja, ou não seja integrado, ou viva em situações tão más ou piores do que vivia quando estava no seu país de origem. E, portanto, isto tudo pesado mostra que a imigração tem de ser vista de uma forma desapaixonada e, naturalmente, tem de haver aqui algumas regras e tem de haver aqui alguns freios na forma como ela ocorre, sob pena de colocar em causa aqui a coesão social que existe. Obviamente que todo tipo de preconceitos coletivistas, do é imigrante ou é daquela religião ou é daquela cor de pele, isso deve ser combatido. Não podemos aceitar esse tipo de discriminações, devemos avaliar as pessoas pelo que elas são, individualmente, pessoa a pessoa, não é por vir daquele país ou ser daquela religião que aquela pessoa é assim, mas a verdade é que se entrar muita gente ao mesmo tempo num país, isso pode colocar uma pressão muito grande sobre esse país e sobre a coesão social que existe nesse país. E termino dizendo e deixando aquilo que algo sobre um princípio do qual nós não podemos nunca abdicar, que é, e eu creio que os americanos conseguiram muito fazer isso, os Estados Unidos são um país de imigrantes e conseguiram sempre ser capazes de, independentemente de onde vinha a pessoa, e os Estados Unidos têm gente de todo o mundo, de todas as religiões, de todas as etnias, com todas as proveniências, mas no fundo e no final do dia, quem está lá identifica-se nos valores americanos. Celebra o dia da independência, revê-se, tem uma bandeira americana, não é nacionalista, é patriota, tem orgulho no país que a acolheu e, portanto, do ponto de vista cívico, não é do ponto de vista até cultural, não é do ponto de vista daquilo que são, enfim, a sua gastronomia. Um chinês continua a comer comida chinesa nos Estados Unidos, embora nos Estados Unidos eles só comam hambúrgueres e pouco mais. Os americanos mesmo, enfim, não há americanos mesmo de origem, todos eles têm proveniências diferentes, mas enfim, aqueles que estariam lá há mais tempo. Não é isso que está em questão. A questão é haver aqui um chão comum do ponto de vista cívico em que as pessoas se revêem nos
valores americanos, aquilo que nós chamamos de valores americanos. Eu acho que nós na Europa e aqui em Portugal temos de fazer isso da mesma forma. Quem vem para Portugal deve ser bem-vindo e, obviamente, nós devemos ter orgulho que tenha escolhido o nosso país, mas tem de concordar com aquilo que são os valores basilares, os nossos valores europeus. Disso nós não podemos abdicar nunca. E não estamos a pedir muito. Estamos a dizer que aqui em Portugal, como na Europa, se acredita nas liberdades individuais, nas liberdades das pessoas, se acredita na separação entre o Estado e a Igreja, se acredita que homens e mulheres são exatamente iguais à luz da lei, têm os mesmos direitos, os mesmos deveres, as mesmas responsabilidades. E, portanto, quem vem para cá tem de uma forma ou de outra, e sobretudo se quiser nacionalidade, e esse é um ponto, é o ponto seguinte, tem de acreditar neste chão comum, nestes valores civilizacionais que nós partilhamos. Essa é uma condição, não creio que seja pedir muito, mas não podemos abdicar dela. É uma condição de quem vem para cá tem mesmo de acreditar nestes princípios fundacionais. E era isso sobre o tema polémico. Enfim, haveria muito mais a dizer, poderíamos estar aqui a falar umas quantas horas, mas para já fica aqui isto para reflexão. Então, recomendação de sugestão de leitura para este podcast, para a edição de hoje, é o Not the End of the World, da Hannah Ritchie. Este livro é muito engraçado. Tenho-vos contar a história do livro para perceberem porque é que ele é engraçado. Hannah Ritchie, hoje, é investigadora num grupo da Universidade de Oxford, uma das melhores universidades do mundo, que faz o Our World in Data. Certeza que alguns de vocês já conhecem, já viram. É um site muito grande que, no fundo, vai recolher dados sobre tudo e mais alguma coisa. E, portanto, criar ali um grande acervo de dados, uma grande base de dados, para que as pessoas se possam informar sobre os diferentes tópicos. Aquilo cobre tudo, desde pobreza, crescimento económico, demografia, poluição, enfim, tem todo tipo de dados, idealmente todo o mundo, e ela é hoje investigadora desse grupo. Mas ela nem sempre foi assim. Há uns anos, e aliás o preâmbulo do livro é precisamente ela a contar essa sua história, é muito engraçado também por causa disso. Ela conta que era isto são termos dela, eco-ansiosa. Ou seja, era alguém que quando andava de carro ficava ansiosa porque achava e sabia que estava a ser libertado, no caso, CO2, que podia fazer efeito de estufa. Era alguém que estava sempre a contar, a ver que comida é que deveria comer e não deveria comer, por forma a minimizar a sua pegada ecológica. E, portanto, no fundo era alguém preocupada com o ambiente, sim, mas mais do que isso, ao ponto de pôr em causa o seu próprio bem-estar e dela própria sentir muito incomodada. Até ao dia em que ela assiste a uma palestra de um médico de saúde pública chamado Hans Rosling, que já faleceu. O Hans Rosling, sueco, escreveu um livro muito conhecido, que é o Factfulness, e aliás, isto depois acaba por se ligar ao Our World in Data, porque o Our World in Data inspira-se também muito no Hans Rosling e num tipo de gráfico que ele próprio criou, parecido com os bubble charts. E portanto, ele assistiu a uma palestra e era também um bocadinho sobre o Factfulness, e aquilo despertou alguma curiosidade nela para ela ir consultar dados, factos sobre estas questões ambientais. E ela foi fazer precisamente isso. E aquilo foi um eye-opener para ela, no sentido em que muitos dos mitos que ela achava serem verdade deixaram de o ser, e outras coisas, na verdade, confirmaram-se, mas ela agora tinha dados. Para aqueles que já, os negacionistas de alterações climáticas, não, isto não é um livro de alguém que nega as alterações climáticas, ela diz que existem, não é isso que está aqui em causa. E, portanto, escusam de ficar já entusiasmados. Não é isso que está aqui em causa. O que está aqui em causa são aqueles mitos que alguns até chamam de greenwashing, que os partidários das alterações climáticas e, como eles chamam, da emergência climática, gostam muito de vender. E, no fundo, ela desfaz os mitos, confirma algumas coisas e desfaz os mitos. Coisas que, por exemplo, ela confirma. Ela confirma que a pecuária, ou seja, as vaquinhas, de facto, consome muitos recursos. Um bife de 200 gramas precisa de dezenas de litros de água para ser produzido. Um pequeno bife de carne vermelha, de carne de vaca. De facto, é verdade que a pecuária, que a produção de carne requer muita matéria-prima, muitos recursos naturais, muita água, e isso naturalmente tem um impacto ambiental. Mas que outros mitos é que ela desfaz e que de facto são interessantes? Por exemplo,
o mito das palhinhas de plástico. Ela desfaz esse mito de que de facto aquilo tem um impacto grande no ambiente e que a sua alternativa é melhor, e não é. Ela mostra precisamente isso com dados, que a alternativa das palhinhas de plástico, ou das palhinhas de cartão que se desfazem, até porque aquilo não é reciclável, não é de todo melhor. Outros mitos engraçados que ela desfaz: os invólucros de plástico no supermercado. Há sempre muita gente que fica muito incomodada com alguma fruta e alguns legumes virem com invólucros de plástico, portanto considerarem aquilo um desperdício de recursos. As uvas, por exemplo, vêm sempre com invólucro de plástico, como a cuvete, e muita gente considera isso terrível. O que é que ela mostra? Com dados, com factos. Ela pega no custo de produzir esse plástico, naturalmente, para acondicionar a fruta, e depois compara aquilo que é o apodrecimento das frutas e dos legumes com e sem invólucros. E o que ela mostra é que, não contendo invólucros, há muito mais desperdício alimentar, há muito mais fruta que apodrece rapidamente e que se torna inviável para ser consumida ou para ser vendida, e que o impacto desse desperdício alimentar é maior que o impacto de criar os invólucros para condicionar as frutas e os legumes, ok? Outro exemplo, outro mito que ela desfaz, a questão do consumo local, ou seja, próximo da nossa terra, porque se tem de andar de avião ou tem de andar de barco, é um custo ambiental muito grande. Ela mostra, uma vez mais, com base em dados, que a logística, o transporte de uma fruta e de um legume corresponde a entre 4 a 7% do impacto ambiental da produção daquela fruta ou daquele legume. Ok? Estamos a falar de 4 a 7%. Estamos a falar de uma fração mínima. E depois mostra também que uma produção em quantidade mais industrial acaba por ser muito mais eficiente do ponto de vista do consumo dos recursos do que é uma produção local ou biológica, como ela gosta, como alguns lhe chamam também, e também pode ser local e biológica. E, portanto, o impacto do transporte é muito inferior ao impacto do ponto de vista de eficiência que às vezes se perde com essa produção local. Portanto, isto mostra a quebra, aqueles mitos de se vem do Brasil, ou se vem os kiwis de barco, ou se vem as mangas do Brasil de avião. Isso por si só é um atentado ambiental. Não, depende, até pode ser menos do que produção local, mas é uma produção muito menos eficiente e que requer muito mais recursos e, portanto, na verdade, em alguns casos, essa produção em redes de larga escala pode ser, do ponto de vista ambiental, menos má para o ambiente do que outro tipo de produção. Portanto, no fundo, é um livro muito interessante, que se lê muito bem, porque não é técnico. É um livro que vai cobrindo aqui os diferentes tópicos, alguns que já vos fui dizendo. Um outro interessante também, já agora estava aqui a folhear, recordei-me, era o mito, devem-se recordar alguns de vocês, há uns anos havia o mito do óleo de palma, que o óleo de palma andava a destruir florestas. E é verdade que, de facto, havia algumas florestas que estavam a ser deflorestadas, as árvores cortadas para se plantar óleo de palma, só que o inimigo não era o óleo de palma. O óleo de palma, e curiosamente abrir precisamente na página onde mostra isso, que é a página 131. Se não for óleo de palma, os seres humanos vão ter de produzir outro óleo qualquer, porque nós usamos óleo na nossa alimentação, usamos óleo em cosméticos, usamos óleo em muitas coisas. E, portanto, nós teríamos de escolher outro óleo qualquer, por exemplo, óleo de girassol, que a maior parte de nós portugueses usamos quando queremos fritar alguma coisa. Óleo de girassol. Qual é o problema? É que o óleo, seja o óleo de girassol, seja o óleo de soybeans, estava a faltar aqui a tradução, de soja, obrigado, seja o óleo de sésamo, são óleos que são muito menos produtivos, ou seja, geram muito menos rendimento por hectare. Ou seja, para nós conseguirmos produzir a mesma quantidade de óleo, nós teríamos de ter áreas muito, muito maiores, teríamos de fazer ainda mais deflorestação para conseguir plantar. Portanto, na verdade, em perspectiva, o óleo de palma, a não ser que a alternativa seja não comer nada, que não me parece viável, o óleo de palma não é, de facto, uma má opção, porque é muito mais produtivo. Não é por acaso que em todo o mundo se começou a produzir tanto óleo de palma. Enfim, é um livro interessante, sobretudo para aqueles que acham que os problemas do ambiente se resolvem com o degrowth e as pessoas deixarem de comer tanto ou nós deixarmos-nos reproduzir, no fundo é uma forma de eugenia, quando na verdade se resolvem com mais tecnologia, com mais crescimento económico, com mais factos agora e mais dados. Fica aqui a recomendação e deixo-vos com um abraço e até ao próximo episódio. Caetano, eu terminei agora, vou sair.
Então, muito bom dia. Temos aqui uma convidada muito especial. É conhecida como Tia Lídia, aqui em Travanca, que fica em Oliveira das Meias, no distrito de Aveiro, e tem 105 anos. Uma vida muito extensa, com muitas histórias para contar. Viveu na Venezuela e hoje, enfim, teve a maçada de me receber aqui para conversar um pouco com Hélia. Tia Lídia, muitos filhos, netos, bisnetos e trisneta, a Amélia. Sim. Não é? Isso foi uma grande vida. Os seus filhos deram-lhe muito trabalho, não? Pois é. E eu vim da Venezuela e eu depois dos filhos, dos meus filhos, aqui em casa. Estava a esperar mais eu, os meus netos e os netos estive aqui a tomar conta deles. E uma grande família. E depois eles vieram da Venezuela e que tomar conta dos filhos. Estava a esperar aqui na minha casa, naquela casa daquela. Era a minha casa. Depois é que a gente fez esta vivenda. Mas olha, Tia Lídia, aqui os seus familiares contaram-me que um dia, numa floresta aqui perto, encontrou o seu falecido marido com uma amante lá, dancinho atrás dela. Já vamos falar disso. Já vamos falar disso. Mas antes, olha, gostava de saber um bocadinho como é que foi a sua vida aqui, numa freguesia do interior, a seguir à Primeira Guerra Mundial, não é? Nasceu em 1920, portanto, a Primeira Guerra tinha acabado há pouco tempo e Portugal era um país pobre nessa altura, não era? Pois estava. A vida era difícil. Jesus. Chegou a passar fome aqui? Não, fomos um passeio que ele foi para a Venezuela, estava na Venezuela e antes disso bateu dos porcos para a gente comer. Fomos com o passeio. Abateu os porcos para ter o que comer. Sim. Havia sempre qualquer coisa para dividir e partilhavam aqui com os vizinhos, não é? Se um tinha pencas a mais, outro tinha ovos a mais, iam-se ajudando. Olha, graças a Deus nunca passei mais fome. Nunca passou fome, mas foram para a Venezuela à procura de uma vida melhor. Foi. Porque hoje é ao contrário, hoje os venezuelanos saem da Venezuela. Eu também fui uma rapariga que vinha aqui, que trabalhava nos laticínios, nos laticínios e vinha aqui trazer canados de leite, que era para os porcos, e era para os porcos, para botar no cabelo, para eles beber. E olha, ela enganou mais esse diabo, se não perdoou. Olha, deixa lá. Perdoou um e o outro ainda. E lá foram, já agora aproveito para mandar um abraço a todos os venezuelanos que estão a viver em Portugal, temos muitos, aqui no Distrito de Aveiro também, Oliveira do Bairro, na Madeira, enfim, um pouco por todo o país, vieram à procura de uma oportunidade, uma vida melhor aqui em Portugal, fugiram, enfim, de um regime complicado na Venezuela, quando a Tia Lídia foi nos anos 50, 60, 70 que foi para a Venezuela à procura dessa vida melhor. Pois foi. E com o trabalho na Venezuela conseguiu construir esta casa onde estamos agora, não é? Foi. Muito trabalho na vossa padaria. Tinha muito trabalho, olha, mas herdou aquele pão todo. Olha. Quando ela foi, sempre os ladrões, Houve uns ladrões, não é? Já... Cheia de medo, ali deitados no piso, do chão, amarradas. A gente não podia falar. Onde é que estava o quê? A plata. A plata ou dinheiro, a plata ou dinheiro. Está-nos a contar quando a sua padaria foi assaltada, não é? Entraram de arma lá, mandaram todos para o chão. E estavam à procura de dinheiro, queriam o dinheiro. Tinha uma aliança que queria lá cortar, mas ela deixou falar.
Isso E os ladrões não eram venezuelanos, até eram colombianos, não era? era. Eles viviam os que de lá, uns vizinhos que eram boas, boas pessoas, mas nos roubavam. Ainda nos agradavam, mas era bem a casa. Uns que lá estavam, como nossa vez, numa casa. Era E, trabalhava. Mas cuidava de nós mesmos. Ok. Não deixava. Mas o assalto foi às 5 da manhã. E eles não estavam presentes, porque senão Pois, aquilo que ainda não estavam a acontecia. começar a cozer o Eles- pão para amanhã. Pois. Aham. Ok. Mas ninguém se magoou, apesar de tudo. Não. foi. Mas, Foi um grande susto, mas pois. felizmente ninguém se magoou. pois foi, pois foi. O meu genro deu lá um berro quando eu saí. E depois veio o leiteiro trazer de manhã o leite. Olha, eles ainda lá estavam. Os jardinheiros todos cheios de sangue na cara. E esses malandros, esses ladrões. Eles chegaram a ser apanhados ou não? Conseguiram fugir? Chegou o leiteiro e Ou eles, por fugiram. Atacaram o leiteiro. com medo dele vir chamar Sim, a polícia. eu também queria. Eles atacaram, os ladrões atacaram o Também leiteiro. queria que lhe desse. Eles me davam, olha, os gardilhões todos cheios de sangue. Mas olha, apesar de tudo, esses ladrões certamente já lá vão, já estão na cova. E aqui a tia Lídia, com 105 anos, está aqui a contar a história. Portanto, tia Lídia 1, ladrões 0, porque não se ficaram a rir. E que mais? O que é que se recorda mais desses tempos na Venezuela? Não Como é que era a vida? Oh, mãe, Agora estamos sempre lá metidos dentro a trabalhar. Estavam sempre a trabalhar. Não íamos à praia nem nada. Não. Às vezes a minha filha ainda ia à praia mais uma briga. Porque a Venezuela, sobretudo a norte, não é? Na zona do Caribe, tem praias muito bonitas. E eu estava cheia, ir à praia. Também fui à praia e o sobrinho meu foi à praia. E ele, o meu sobrinho, pegou-me no braço e levou-me para a água, andou comigo de volta. Ele até está cá. De volta, fiquei consolada. Mas então ainda guarda algumas boas memórias de lá da Venezuela. E tinha lá bons vizinhos também. não gostava Tinha. de carne, comunidade. Tinha, mas Não gostava da comida de lá? Eu é que cozinhava, a gente Cozinhava sempre. Ou mais a gente, íamos comprar lá, íamos ao mercado comprar. Comprava e cozinhava sempre eh, tudo, não é? Cozinhava. Até porque a tia Lídia não gosta destas coisas processadas, do fiambre, Ai, quero me até trazer- de azeitona sem quero me caroço, trazer- não é? me trazer Tem que uma- ter caroço. Se às vezes trazer alguma coisa e eu. Não sei, por isso é que está assim. E se calhar esse é o segredo também para ter chegado aqui aos 105 anos, não é? Nada de coisas muito processadas. Comida saída ali da terra. E depois, agora assim, coisas compradas, embaladas, às vezes não vai muito bem, mas olha, vai para baixo. E portanto a tia Lídia trabalhou muito lá, não é? Mandavam dinheiro para cá, É. como tantos outros portugueses. E com isso ainda conseguiu juntar aqui o seu quinhão e construir a sua casa e construir uma bela família. Não é? Olha, pois eu trabalhei aqui muito e lá também. Ela levantava, eles às vezes estavam na cama, o meu marido e a minha filha, e eu levantava-me, e começava já não sei o que estou a dizer. Não se preocupe, não se preocupe Começava com... a trabalhar. Olha, eu tenho menos de metade da sua idade e também às vezes não sei bem o que é que estou a dizer. Portanto, não se preocupe com isso. Sim. Lembra-se quando é que voltou da Venezuela? Esteve lá 8 anos. Foi pai, em 80 Em 80. Por aí. Mas parte da sua família ficou lá. O Cláudio tinha 7 anos. Ah, sim, mãe, mas não sei fazer essas Tinha um contas. neto que tinha 7 anos que eu vi. Pois, o Daniel, o seu neto, não é? Só voltou de lá, tinha Seis. 6 ou 7 anos, 6 anos.
Sim. Portanto, a família ainda ficou lá. A senhora veio mais cedo, a tia Lídia veio mais cedo e parte da família ainda ficou lá. E depois eles voltaram mais tarde, porque a Venezuela mudou, sabe? Recorda-se? Mudou muito nessa altura. Por trazer os filhos antes de crescer, senão depois eles não querem sair de lá. Ok. Portanto, queriam trazer a família para cá, para juntar a família toda aqui em Portugal. E foi uma grande festa ali embaixo na garagem. Foi, com a fizeram uma família grande toda. festa Quando quando todos já estavam cá em segurança, sim, vieram, sim. vieram para cá. Muito bom. Olha, e da Segunda Guerra Mundial, dessa grande guerra mundial, recorda-se de alguma coisa? Parece que passaram por estrada acima, os guardas. A tropa. Recorda-se de A militares tropa, a sim. passarem aqui, Foi aqui, foi já para casa dos meus pais. em casa dos Onde seus pais? estavam os meus pais. Não, Ai, Jesus, cheia de medo. Tantos militares que lá passaram. Outros. Olha, assim, a minha vida foi bonita. E apesar disso conseguiu Mas graças a sobreviver a Deus. isso tudo e ter uma bela família. É. Na altura, recorda-se, na altura da Segunda Guerra, Portugal, felizmente, enfim, não participou na guerra, pelo menos diretamente, mas sentiu alguma dificuldade na altura por causa da guerra? Pois, Menos comida? a gente vive, meus pais viviam bem. Os meus pais viviam bem. Nunca passamos fome. Graças a Deus. Mas a senhora depois só vai para a Venezuela depois da guerra, não é? Não é Sim, por causa da guerra? foi. É depois da guerra. Portanto, durante a guerra ainda está cá. E sentia alguma diferença? Tinha medo. Pois, tinha mais medo, Pois. não era? Os militares. E durante o Estado Novo? Durante a PIDE? Como é que era a vida aqui? O Salazar é melhor. Durante o Salazar, as pessoas podiam dizer o que queriam? Como é que era? Havia aqui agentes da PIDE? Na altura do Salazar era difícil, porque havia pouco dinheiro. É isso que o senhor está a perguntar. Ai, o Salazar. Sim, como é que era aqui a vida? Podia dizer tudo o que queria? Ou era Olha, preciso ter cuidado? Eu tinha medo de. Olha, eu tinha medo dele. Não tinha medo dele. Não, ele já lá vai e a senhora aqui está, não é? Mas eu lembro bem Ela dele. isso não deve entender porque não saía da aldeia. Ok. E a gente aqui não falávamos nada. E ela não deve de saber que ele penalizava a quem falasse mal dele. Ok. Isso ela não E deve nesta zona não havia agentes da Não, PIDE? não, Ok. não. Os pais dele moravam ao pé da minha casa, que era dos meus pais, viviam lá. E ele não era mau, ele nunca me fez mal nenhum, tanta bola. Mas tinha lá uma casa e também olha, deixou tudo e está tudo fechado, muros, está a monte lá, a pé, a casa que era dos meus pais. Uhum. Está a falar de uma pessoa que trabalhava para o Estado, na altura? Era, Ok. E que vivia aqui. era, E ele é que impunha aqui o respeito. eu queria, pois queria. E as pessoas tinham medo dele? Não, tinha lá mais vizinhos ao pé dele a viver com muito mais medo. É que deixaram as paredes altas e as casas. E a senhora dele era muito boa. Também morreu, porque ela já tem morrido. E era assim a vida. Olha, e diga uma coisa. Vamos lá àquela história da floresta, Do mundo.
do monte onde encontrou o seu falecido marido, então ia com um ancinho na mão atrás dela. Mas não era para lhe bater a ele, era para bater a ela, não é? Ela é que tinha a culpa, era isso? Ah, Ela pois estava a tem. contar que vinha aqui trazer leite, soro e isso para os porcos. E era essa a amante do meu pai. Ah, ok. Quando ela descobriu que ela que vinha aqui sabia que tinha os 6 filhos e andava com ele, uma casualidade que foi ao Ok. monte e encontrou. Ok. Pá, ela com isso Portanto, queria a amante matá-la. sabia que ele tinha família Sim, e sim, tinha ela sabia filhos. tudo, mas E, portanto, de certa forma, também. é, Enfim. foi complicado. E ela fugiu dela, senão ela mandava. Ia levar com um ancinho em cima. Mas tudo se resolveu. Sim, ninguém ficou feliz. Tudo se resolveu e não foi presa. Ainda bem. Olha, fui para cá. Já foi há muitos anos, não é? Isso foi há muito Foi. anos. Um pouco- Foi antes ou depois de ir para a Venezuela? Tinha os 6 anos ou 7. Foi há muitos, Foi. muitos Há anos. muitos anos. Ainda foi. Não sei se posso explicar. Ele foi no tempo do Salazar. Ok. Durante o Estado Novo. E então ele era de menor ainda. E um sobrinho do meu pai chamou imediatamente para a Venezuela, porque senão ele tinha que deixar a família que tinha para ficar com a menor de idade. Foi ele que a desonrou. E então, para ele não passar por isso, foi para a Venezuela e nós ficamos todos cá. Ok. Senão o Salazar obrigava Certo. a deixar a família e ir com a menor. Ok. E então foi aí. Depois ele aos poucos foi chamando uns filhos de cada vez. Certo, levando para lá. Eu e a minha mãe e uma que vive em Estarreja fomos as últimas, Ok. as 3. Depois também em Lisboa, oh mãe, quando você caiu na escada que rolava, quando a gente foi para a Venezuela. Caiu numa escada rolante. Gostou muito de andar de avião, não é? Não. Gostou muito de andar de Gostou avião. de- Queria ser Eu gostei que hospedeira de ele bordo. veio. Veio o avião, veio. Consolou-se. Consolou-se. Queria ser hospedeira de bordo, não é? Já lhe de avião. Queria fazer a limpeza ao avião, se eles quisessem que ela que fazia a limpeza. Aí ia lá um rapaz, é verdade, Eu sei. que ia Rapaz poder lá. explicar. E assustou-se com a Foi. escada rolante. Foi isso? Quando viu a primeira escada rolante, Caiu. Mas atrapalhou-se. depois foi. Mas não se magoou, espero. Fiquei torta desta vez. Aí foi, então ainda se magoou um bocadinho. Se calhar não. E ia buscar freio que era para eu cozinhar. E tinha só tinha assim um beirão. E eu fui, eu fui, olha, Caiu. caí E lá foi. pelas costas. Foi aqui para a garagem, caiu. E ele lá está a falar de um rapaz que o avião era da KLM e nós não sabíamos falar nada. E então entramos em Lisboa 5 pessoas e andava um moço de Aveiro e ele vinha-me dizer como é que estava a minha irmã à frente, vinha dizer como é que a minha mãe ia, nós a chorar e tudo isso. E esse moço andou toda a viagem. Sempre a ajudar. Sim, era isso que ela queria dizer, mas começa e depois esquece. E aqui tem ainda alguma amizade com alguns venezuelanos ou luso-venezuelanos? Sim, a gente tem, mas poucas vezes vamos porque uns são da Pateira, outros Pois, são da. tão longe. Aqui temos ali família aqui mais à frente, que era um cunhado da minha mãe, e temos a esposa do meu padrinho, do sobrinho do meu pai, que o chamou, ele já faleceu. E temos aqui perto a senhora dele. E temos muita comunicação com muitos. Até o próprio padre que esteve aqui, que era da Madeira, quis saber muito da Venezuela porque ele ainda tem lá tios. Ainda tem lá a família, pois. Sim, Ainda há e muitos então portugueses. estive-lhe a contar muitas coisas de lá e tudo isso. E ele disse: eu queria que os meus tios viessem, que aquilo está muito feio, mas tem muitos negócios. A Venezuela é um país fantástico, é pena que alguns políticos o bom, tivessem destruído, Muito bom, porque é um país fantástico. mas de muito medo. Sequestrava crianças, pedia resgate de muitos milhões. Caracas, neste momento, é uma das cidades com maior taxa de homicídios do mundo, Sim, portanto, sim, é sim. É um muito sítio mau. complicado para se viver. Olha, aqui Lídia, e também não a queremos maçar muito mais, portanto, aliás, daqui a pouco
O Tem que o de ir Daniel almoçar. escreveu é mais Sim. ou menos, porque eu ou mais eles tivemos, porque ela não ouve bem e começa a explicar uma coisa e depois esquece. Claro, não há problema. Tia Lídia, conte-nos aqui uma coisa. Qual foi o segredo para viver tantos anos? Uma bonita família? Sei que é. O segredo para viver até aos 100, chegar até aqui, e esperemos que mais, ter 105 anos. Qual foi o seu segredo? Era o que comia? Era o que bebia? Ah, pois era. Era? E então? Pois era. É como eu digo, nunca passei mais fome. E os meus filhos. Eles, Olha, e fazia exercício, andava muito a pé? liga. Andava muito a pé? Ah, pois Fazia exercício? Ainda, Mexia nas canetas? ainda fazia trabalho. E Ainda isso fazia- ajuda, não é? A ter É. saúde. Ainda fazia trabalho. Para essas tardes da Júlia. E gosta de beber sempre um bocadinho de vinho. E ela diz que Um isso, bocadinho de vinho. ela Olha, diz eu que é- partilho disso consigo, eu não posso dizer às pessoas para fazer o mesmo, mas eu partilho desse bocadinho de vinho também em doses É moderadas, pouquinho. sim. Ah, Só um oh. bocadinho, não é? Oh. Tinto ou Bebo a branco? minha pica ao meio. Ai, bebe muito bem a sua pinha. Tinto ou branco? Ou ambos? Pois bebo. tinto. Prefere tinto ou prefere branco? Eu gosto mais do outro. Do tinto. Do tinto? Tinto. Do tinto. Tem taninos, é bom. É verdade. Se forem doses moderadas, É pode- um almoço sempre assim um bocadinho. sempre um bocadinho, só um bocadinho, É. com Mas ela moderação. diz que é isso que é atrás de pé. Pois, para dar alento à vida, não é? Com certeza. Eu acho que a todos. E o meu cafezinho também. O seu cafezinho também. Tomo. Só não come é coisas assim estranhas, não é? Hambúrgueres, fiambre, que é processado, É, também não. Salsichas. Salsichas. Estava tramado, os meus filhos adoram isso tudo. Pois. E queijo come. também como queijo, de vez em quando, queijo. Um queijinho, Até ainda vai. com uma pelada. Com marmelada. Queijinho com marmelada, não é? Como chamam no restaurante o Romeu e Julieta. Um queijo com marmelada É, e o seu copinho. E de resto, tudo comida caseira, é. não é? E Gosto. ainda como por mão dela. E come sozinha. Eles vêm comer, rapaz, eu. Sim, mas- E come sozinha. Eu tenho de dizer isto ao meu filho de 7 anos, não é? Que muitas vezes ele também já sabe comer sozinho e volta e meia pede. Tenho de dizer, ó, conheci uma senhora de 105 anos, come sozinha. Ao Sozinha. contrário de ti. Ela come por mão dela. E vive sozinha. Durante o dia tem companhia, mas ainda vive sozinha. É. Isso é que é uma mulher de garra. Mas elas vêm ver como estou. Se estou bem, se estou boa. Sim. Por exemplo, agora vou para o almoço com ela, vou a casa buscar a sopinha, feita fresquinha para a noite, e às 3 que já estou aqui. Mas esta minha irmã dali, de vez em quando vem ver se ela está bem ou não, que eu peço... Vão-se já está revezando para Sim. apoiar. Mas a verdade é que ainda dorme aqui todos os bem. dias sozinha. E dorme... Não, nós Com companhia. dormimos. Com companhia. Ok. Eu durmo logo à noite, Sim. durmo na minha caminha. Vão alternando, não é? Sim, todas dormem de um dia para o outro. O seu dia, o meu dia hoje, estou com ela todo dia, durmo com aqui, ela dorme sozinha na cama dela, que ela diz que quer dar à vontade. E nós dormimos no outro quarto. Muito Se bem. acaso alguma coisa acontece, as análises dela, como Impecáveis. nenhumas, Se calhar estão melhores que as minhas. tudo, melhor que as minhas até. Olha, e tia Lídia, que conselho é que dá assim aos seus netos, às novas gerações? O que é que lhes diz? Que conselho é que tem da sua experiência de vida, que é muito, muito grande e muito intensa, não é? Atravessou, enfim, nasceu já depois da Primeira Guerra, mas atravessou uma guerra, viveu na Venezuela, voltou, tem muita experiência, tem muita coisa para contar. Que conselhos é que dá aos seus netos e até aos seus bisnetos e quem sabe um dia à sua trisneta, não é? Que já tem 2 anos. E que conselhos é que lhes dá? O que é que lhes diz a eles? Olha, Diz para que eu gosto deles, para que se coitadinho. portem, dá-lhe bons conselhos, que se porte bem com os pais. Se portem bem com os pais, É. sejam felizes. Diz que Também? sim, rapaz, felizes. E aquela netinha que agora tem a neta, que nasceu há pouco tempo, coitadinha, que é da Daniela. E que façam pela vida também, não é? Como a tia Lídia fez. Portanto, que aproveitem, que façam pela vida. Pois, olha, é assim a vida.
Eu gosto dos meus antigos. E deve ter muito orgulho. Criou aqui uma bela às família e vezes- uma grande família que também gosta muito de si. Agora não tenho vontade, mas ele dar agora alguma coisa. A te dar. De os ajudar. Não é? Pois, hoje em dia os mais jovens ainda Já. precisam muito da ajuda dos mais Pois velhos. é. Infelizmente, ainda precisam. Mas Mas olha, a sua família gosta muito de si. O seu neto Daniel fartava-se de falar de si, tanto que aqui estamos, é boa pessoa. para a conhecer. É sim, senhora. É sim, senhora. Mas olha, toda a gente que eu conheci da sua família parece-me serem todos boas pessoas, gente muito trabalhadora, que não é? Que daqui da garagem, nem era a garagem, não é? Sim, sim. Montaram pequenas empresas, Sim, fizeram-se à vida, É verdade. não é? Não ficaram à espera Não, não. de Esse nada. Muita luta. Eles têm lutado muito pelos filhos. Cada uma sua coisinha. Olha, estão bem. E até tem um Graças a familiar, não é? Que aqui na sua casa onde viveu fazia moldes, não é assim? Era ali. Já faleceu, mas fazia moldes, construiu uma coisa pequenina, foi Olha, crescendo. Era nojento, coitado. Isto é terra dos moldes, isto é capital dos moldes em Portugal, Ai, não é? eu tive também pena dele. Mas lá fez pela sua vida. Também. Não saí, não. Era marido Também tive da pena minha irmã, dele. desta última que Olha, estamos. lá foi, coitado. Já para aí, quantos anos? 4. 4. Essa é a parte chata de viver tanto, é ver as gerações mais novas, não é? E ela sempre dizia que queria morrer primeiro. Claro, que para não ver qualquer- isso. Qualquer Pois. outra pessoa. Mas Claro. ele já Que é foi. sempre estranho, não é? Sim, sim. Ver quando é uma pessoa mais nova, é sempre estranho. Olhe, tia Lídia, não a vamos consumir mais. Muito obrigado pela sua conversa, pela esta obrigada a conversa. vocês. Foi um enorme gosto. Aqui esta pessoa centenária que toda a gente a conhece obrigada. aqui, não é? Toda a gente a conhece em Oliveira das Meias. E não só, Não sei. e não só. Pois. Já teve, aliás, aqui o Correio das Meias a vir cá também entrevistá-la e a Câmara Municipal. Muito obrigado pelo seu testemunho e, olha, obrigado também por ter criado esta família, ter contribuído para o seu país, ter ido, mas depois ter voltado, não é? Porque não há sítio melhor que a nossa própria casa. Muito obrigada. Muito obrigado, foi um enorme gosto. Espero que dure muitos anos e quem sabe ainda voltaremos cá para celebrar mais um ano de... Mais um ou mais, esperemos que mais. De vida com saúde, também é importante, não é? São 105 anos, mas está bem. Isso é que é importante, não é? Não tem grandes dores. O médico Isso é que é diz importante. Só, quando falhar o coração é quando ela se apaga. Pois, De mas resto, para já está aqui fortíssima. é. Depois vai-me dar a sua receita escrita para eu fazer igual. Olha, muito obrigado por nos receber aqui em sua casa e obrigada obrigado a à sua vocês. família também. Muito obrigada a vocês. Nada, era essa. Olha. A Faz senhora é mais que é um alto. exemplo para todos nós, sobretudo para a sua família, mas para Sim, todos sim. nós, Muita do que é saúde. ter garra e lutar pela vida e fazer pela vida e ter filhos e netos e bisnetos e aqui está, ainda a verdade. falar. É uma comigo. família grande. É sim, senhora. Olha, Agradeço. Tudo bom, não tem nada a agradecer, nós é que temos de agradecer, não é? Tudo bom para si, que dure obrigada. muitos anos, Muito muitos anos mais. Já Já foram sim. muitos. Está bem, muito Então. obrigado. Foi um gosto. Diga obrigado também. Diga. Muito Não obrigada. precisa. Ora é essa. Obrigado nós por nos receber aqui em sua casa. Foi um gosto. Já?